Em uma família católica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, cresci frequentando missas com minha mãe. Fiz minha primeira comunhão e participei das atividades da igreja. No entanto, durante a adolescência, comecei a me afastar dessa rotina. Aos poucos, deixei de lado as orações e os ensinamentos que meus pais haviam me transmitido. Fiz amizades com pessoas que não tinham crença em Deus e fui me distanciando mais e mais. Minha história começa com uma lembrança que ainda guardo, uma noite em que, entre estar acordada e adormecida, senti uma necessidade inexplicável de chamar por Jesus. Achei estranho, pois nunca tinha sentido isso antes, nem mesmo quando era mais próxima da religião. Naquela época, eu não estava vivendo um bom momento. Talvez por isso tenha surgido em mim o desejo de encontrar alguém que me trouxesse a paz que não achava em nenhum outro lugar. Eu estava tão desanimada que cheguei a perguntar: por que não se manifesta para mim? Por que não vem me visitar? Por que me faz sofrer assim? Depois dessas palavras, adormeci. Na mesma noite, sonhei que estava em uma escuridão profunda e, no meio dela, vi surgir os traços do rosto de um homem. Ele tinha cabelos longos, nariz e boca pequenos, e seus olhos estavam entreabertos. Eu o vi apenas de perfil. Ele não me disse nada, mas emanava uma luz brilhante. A partir desse momento, me aproximei mais da igreja e da minha família. Passei a me confessar e comungar com frequência. Semanas depois, as noites começaram a ser diferentes. Sentia que alguém beliscava minhas pernas e pés enquanto eu dormia. No início, fiquei envergonhada de contar isso a alguém, pois temia não ser levada a sério. Convenci-me de que tudo era fruto da minha mente e que passaria logo. No entanto, as sensações se tornaram mais intensas. Comecei a notar que minha cama se movia. Acordava assustada e, com frequência cada vez maior, tinha sonhos ruins. Em algumas noites, percebia uma presença que me paralisava. Não conseguia mexer as pernas ou os braços e, mesmo tentando gritar, minha voz não saía. Essas situações eram recorrentes e não passageiras, transformando minhas noites em pesadelo constantes. O medo de ir para a cama tomou conta de mim, e esse sofrimento durou meses, afetando o meu psicológico. Com o passar do tempo, minha ansiedade cresceu e sentia no corpo tremores inesperados. Cheguei a pensar em tirar minha própria vida, tamanha era a dor e a ansiedade que me invadia, pois não entendia de onde vinham esses pensamentos sombrios. Durante esse período, conheci várias pessoas, algumas delas jovens por quem senti certa atração. No entanto, havia algo estranho. Sempre que me aproximava mais, sentia uma sensação muito desconfortável, como uma espécie de energia que me afastava delas. Mesmo assim, comecei um relacionamento com um rapaz, mas sempre que ele se aproximava, uma descarga elétrica percorria meu corpo, me fazendo recuar. No início, não dei muita importância, mas quando aconteceu novamente com o segundo namorado, percebi que aquilo não era coincidência. As noites continuaram perturbadoras. Então decidi dormir no sofá da sala, achando que mudar de ambiente poderia ajudar. Porém, mesmo ali, tive sonhos estranhos, embora alguns fossem agradáveis. Em um deles, senti um perfume doce e intenso, parecido com incenso, que parecia real, pois o cheiro se espalhava pela casa. Verifiquei se havia algo que pudesse estar causando aquilo, mas não encontrei nada. Na manhã seguinte, contei a minha mãe sobre o perfume. No início, ela não acreditou, dizendo que era coisa da minha cabeça. Porém, no dia seguinte, foi ela quem sentiu o cheiro e me disse que talvez fossem sinais abençoados. Apesar disso, os acontecimentos estranhos não cessaram. Poucos dias depois, voltei a ser acordada no meio da madrugada. Desta vez, a sensação de ser imobilizada foi ainda mais intensa. Comecei a perceber que mesmo quando estava no sofá, parecia que alguém se sentava ao meu lado ou se inclinava sobre mim, o que me deixava ainda mais assustada. Mesmo viajando com a família para a praia, não consegui escapar dessas sensações. Algumas noites,
Era beliscada e via imagens aterrorizantes, como pessoas enforcadas nas janelas do hotel onde estávamos hospedados. Após essa viagem, minha irmã foi internada no hospital por um problema neurológico. Aproveitei que meu trabalho estava menos intenso e ia visitá-la com frequência. Coincidentemente, meses antes, conheci um jovem médico e logo formamos uma amizade que se transformou em relacionamento. Enquanto minha irmã ainda estava internada, colocaram na mesma sala uma mulher de uns 50 ou 60 anos, que sofria de ataques epiléticos. Certo dia, essa mulher me chamou. O que ela me disse mexeu profundamente comigo. Ela afirmou que coisas malignas aconteciam na minha casa e que o problema de saúde da minha irmã não era apenas médico, mas resultado da presença de forças demoníacas em nossas vidas. A mulher insistiu que, se eu não fizesse algo, meu futuro seria ainda pior do que meu presente. Disse que dentro de uma semana, meu relacionamento terminaria e que eu deveria me aproximar de Deus para buscar alívio e libertação. No início, achei que ela estava delirando, mas algo em mim sabia que havia verdade no que dizia. Para minha surpresa, exatamente uma semana depois, meu namoro terminou por causa de brigas constantes. Além disso, as sensações ruins durante a noite se intensificaram. Sentia como se uma mão tocasse minha cintura com força, e às vezes parecia que uma presença me pressionava, como se quisesse me possuir. Em outra ocasião, fui ao banheiro durante a madrugada e ouvi gemidos que pareciam vir de um homem. Não sabia se estavam do lado de fora da casa ou no quintal. Quando voltei ao quarto, senti novamente a mesma presença, como se me seguisse. Decidi rezar em voz alta naquela noite, deixando parte da cama livre. Embora o medo persistisse, continuei minhas orações. Com o passar dos dias, meus sofrimentos pioraram. Comecei a sentir movimentos estranhos no meu estômago, como se algo estivesse dentro de mim. Quando colocava as mãos sobre o abdômen, podia perceber claramente esses movimentos. Uma noite, em desespero, coloquei uma imagem de Jesus sobre o meu ventre e imediatamente senti minha mão tremer, como se algo dentro de mim reagisse com força. Nesse momento, lembrei-me das palavras da mulher no hospital. Decidi, junto com minha mãe, visitar uma igreja muito conhecida na cidade, onde os padres eram conhecidos por sua espiritualidade e pela realização de exorcismos. Chegamos à igreja no meio da tarde. Ao entrar, vi um grupo de homens rezando o rosário. Um deles, ainda noviço, se aproximou e me indicou um padre experiente para quem eu poderia contar o que estava acontecendo. Quando o grupo terminou as orações, o padre nos levou a uma pequena sala, usada como confessionário. Ao sentar ali, senti uma pressão no peito, como um peso emocional. Comecei a relatar tudo: os sonhos, as sensações, as presenças que sentia à noite, as dificuldades nos relacionamentos. O padre ouviu com calma e, ao final, me disse que ficaria tudo bem e que ele cuidaria da situação. Ele então pegou uma garrafa de água benta e uma Bíblia. Começou a rezar o Pai Nosso e, em seguida, perguntou diretamente: "Você renuncia a Satanás?" Algo dentro de mim despertou. Senti uma força que me impedia de responder. Queria dizer sim, mas minha boca e mente pareciam controladas por outra vontade. Um sentimento de raiva intensa tomou conta de mim, e a única coisa que consegui gritar foi não. Tentei empurrar o padre e sair da sala, mas ele segurou meu pulso com firmeza. Continuava me perguntando se eu renunciava, enquanto eu respondia de forma agressiva, gritando que não. Meu corpo parecia invadido por uma energia descontrolada. Ele abriu a garrafa de água benta e a derramou sobre mim. Quando a água tocou minha pele, senti como se uma corrente elétrica atravessasse todo o meu corpo. Minha visão ficou turva, minha respiração ofegante, e comecei a bater a cabeça contra o armário que estava no confessionário. Tudo parecia sair do meu controle. O padre, no entanto, manteve a calma. Continuou rezando e jogando água benta em mim. Meu corpo ficou rígido, e um gosto amargo tomou minha boca. Suava intensamente, sentindo cada gota escorrer até os pés.
Enquanto ele orava, comecei a recobrar o controle, lentamente. Minha voz voltou a ser minha, e as palavras das orações começaram a sair dos meus lábios. Quando tudo terminou, me senti exausta, mas aliviada. O padre me deu uma imagem da Virgem Maria e pediu que eu a carregasse comigo e continuasse com as orações diariamente. Voltei para casa naquela noite, ainda abalada e envergonhada com o que havia acontecido. Estava exausta, mas tinha esperanças de que as coisas começariam a melhorar. Contudo, eu estava enganada. Quando a noite chegou, uma forte dor de cabeça tomou conta de mim. Sentia frio e a impressão de que formigas caminhavam pelo meu corpo. A dor aumentava, e eu tinha a sensação de que algo estava me pressionando, me impedindo de me mover. No dia seguinte, decidi ligar para a igreja. Contei o que havia acontecido e pedi para ver o padre novamente. Porém, ele estava prestes a entrar em retiro e só poderia me atender no próximo sábado. A semana que se seguiu foi um verdadeiro tormento. No sábado, fui novamente à igreja, desta vez acompanhada pelos meus pais. Esperei cerca de 20 minutos até ser chamada. Ao entrar na sala, senti uma inquietação ainda maior do que da última vez. Meus dedos tremiam e meu coração parecia descompassado. Quando o padre entrou, ele começou a orar e jogou água benta sobre mim. Assim que fez isso, meu corpo reagiu violentamente. Contorci-me e comecei a gritar, totalmente fora de controle. Consciente de tudo, mas incapaz de me dominar, parecia viver um pesadelo. Depois de algum tempo, outro padre, mais velho e com uma expressão séria, se juntou ao primeiro. Sua presença me causava medo, mas ao mesmo tempo, parecia transmitir autoridade e serenidade. Ele colocou as mãos sobre minha cabeça e imediatamente senti como se fossem chamas me queimando. Enquanto orava, uma energia poderosa tomava conta de mim, e a voz que saía da minha boca não era minha. Era uma voz cheia de raiva, que gritava que não queria sair do meu corpo. Após longas orações, comecei a sentir alívio. O padre mais velho pediu que eu seguisse com as orações indicadas, que não interrompesse minha busca espiritual. A partir desse momento, um processo de cura lenta começou. Voltei a rezar diariamente, carregando a imagem da Virgem comigo, como o padre recomendou. Gradualmente, as visões e os pesadelos desapareceram e as sensações estranhas cessaram. Hoje, continuo minha vida com mais serenidade. Não sei se o que vivi foi uma possessão ou uma manifestação da minha própria mente, mas o que importa é que nunca mais voltei a sentir aquelas presenças. Aproveite agora para curtir e se inscrever no canal.